apresenta o zagueiro Vitor Hugo na Arena MRV. O Gabriel vai para lá, né, o André? Ah, ele já tá... Mas, gente, esse menino é rápido, viu, cara? Tava aqui recebendo os convidados agora. Pô, você tem um teletransporte, Gabriel. Gabriel, traga tudo pra gente, não esconda nada, como que vai ser essa apresentação aí. Lembrando, hein, mais um nome pedido pelo Cuca. Gabriel, por favor, boa tarde. Boa tarde para você, Elton. Boa tarde para todo mundo ligado aqui na tela do Donos da Bola. Pois é, já estamos aqui na Arena MRV, onde a expectativa é que comece por volta das 3 da tarde a coletiva de apresentação de Vitor Hugo, zagueiro que foi um dos pedidos de Cuca para essa temporada, né? Lembrando que ele é um nome mais experiente, chega para já ser essa opção para não deixar o Ivan Roman, né, talvez uma fria. Então ele é a primeira opção do banco de reservas. Pedido de Cuca, jogador que tem a confiança do treinador, pois estava no Palmeiras em 2016, sendo campeão brasileiro ao lado do comandante hoje do Atlético e também já conhece várias peças deste elenco do Galo. Jogou com Scarpa, jogou com Rony, jogou com Daverson, jogou até com o Bernard, Elton. Inclusive, vamos perguntar para ele hoje como é que foi essa passagem do Bernard lá no Panathinaikos na Grécia, se ele vê algum tipo de mudança, talvez do comportamento, o que ele pode fazer para tentar ajudar o Bernard nessa fase aí que está recuperando o seu futebol. Tudo isso e muito mais nós vamos poder conferir nesse primeiro bate-papo com Vitor Hugo. Daqui a pouquinho aqui na Arena MRV, né, esse contato com a imprensa. E olha, Elton, só vou entrar na celeuma de mais cedo aí, porque na hora, falando em zagueiro, volante e tudo mais, na hora de todo mundo aí cair em cima, matando, do Thiago Fernandes, defendendo o Cerezo, porque fez carreira na Itália, ninguém lembrou do Arsenal invicto do Gilberto Silva. Então, pobre coitado do Thiago Fernandes aí, ficou 4 contra 1, ficou desbalanceada essa briga, dá essa colher de chá para ele. E logo mais, o pessoal vai poder conferir nas redes sociais da Band, também na nossa programação, a matéria especial sobre a apresentação de Vitor Hugo aqui na Arena MRV. Ah, Gabriel, mas deixa eu te contar. Vou te falar, cara. Arsenal de todos os tempos, ele era volante titular. Ah, o maior o quê? Arsenal de todos os tempos. Ah, tá. Eu escutei errado aqui, não é possível que eu estava falando de seleção. Mas, enfim, é uma discussão boa. Gilberto Silva, cracaço de bola, cracaço de bola. Aliás, a gente não falou a respeito disso, mas quem jogou mais na carreira inteira ou quem jogou mais no Atlético? Era no Atlético. Era no Atlético. O critério eu falei. Não? O critério era livre. Então, o critério era livre. Gilberto Silva, do Arsenal, então não conta. O critério Cerezo, é porque do Cerezo tanto faz para mim. Quando foi citado o Cerezo, foi citado dele ter jogado no São Paulo, em outra função, Sampdoria, sei lá onde ele jogou também. Então, assim, esses são elementos que... Para a gente lembrar a carreira extraordinária desses dois. É complicado, o Gabi não tem idade para ter visto o Cerezo jogar, então não tem como... Gabi, você está 100% certo, deixa eu dar tchau pro Gabriel. Gabriel levantou... Gabriel, você arrumou uma bagunça aqui no estúdio, está fugindo da pauta, o meu chefe está falando no meu ouvido aqui. Obrigado, um beijo, ótimo trabalho aí. Amanhã a gente acompanha a sua reportagem sobre o Vitor Hugo. Beijão, se cuida aí, viu, juízo? Pede para ele atrasar um pouquinho lá que eu tô chegando aqui. Segura, que o Breno tá indo para lá. Deixa eu falar do... Deixa eu falar o Vitor Hugo, ele chega para ser o quê no Atlético? Tô falando no sentido... Não, mas ele é zagueiro. O quê? Um titular? Um cara que... Está no banco para em todo momento tá entrando, para ser importante para o grupo. Qual é a linha que ele está chegando para o Atlético do Cuca, sendo que foi um pedido do Cuca? Eu acho que ele chega para ser uma peça de reposição, um homem de confiança do Cuca, que joga com a perna esquerda, então vai ser o reserva do Alonso, né? Mas eu acho que hoje a dupla de zaga do Atlético está muito bem postada, segura, e ele agora tem uma condição de ter uma tranquilidade, caso o Alonso... vá para a seleção e aí fica ali um jogo que ele não pode jogar, não pode voltar a tempo, ou tem um cartão, algum tipo de lesão. Hoje ele tem, na convicção do Cuca, né, um jogador que ele pode confiar e com as características que ele gosta. Vale a pena dizer que na semana passada, quando a gente esteve lá na palestra do Siga, eu até questionei ao Siga quais foram os critérios para a contratação dele, porque ano passado ele praticamente não jogou. Ele jogou 10 jogos na Turquia, um jogo pelo Bahia, esse ano também jogou um jogo pelo Bahia, depois nem relacionado foi. E claro, eles analisaram a questão física do jogador, né? Viram que ele está no mesmo patamar do pessoal fisicamente aqui, mas eles colocaram que um peso foi ele já ter jogado com o Cuca já conhecê-lo, saber o que ele pode dar, a maneira com que ele vai jogar e encaixar. Então, o peso do Cuca
para esse pedido é muito grande. Só para entender realmente, o Siga diz que o Vitor Hugo está no mesmo patamar físico dos atletas que aqui estão jogando? Segundo ele, eles analisaram os... Pode demitir todo mundo. Não, eles analisaram lá os testes físicos dele, que o Bahia mandou, e eles analisaram, eles estão no mesmo patamar. Pode trocar todo mundo. Não, eles estão comparando testes físicos, né? Papel, documentos. Pelo amor de Deus. Mas, Thiago, não te assusta, assim, ele Eu não acho o Vitor Hugo bom jogador, não. Até contrataria Mas também. o que te incomodou nessa contratação? Ou o que te incomoda? Não, o que me incomoda, velho, é que, assim, sinceramente, eu acho que o que o Siga fez na semana passada com a imprensa, trazendo o que eles fazem, ou supostamente tem que fazer, é papo pra boi dormir. Eu não confio, não acredito. Não acredito. Porque quando eles foram contratar, eles contrataram o Palácios. Quando eles foram contratar, eles contrataram o Paulo Henrique. Quando eles foram contratar, eles deram aval para um monte de contratação ruim. Eu honestamente não acredito. Não acredito no trabalho deles. Acho que tem um cara lá que sabe muito bem algumas coisas, que é o Rodrigo Weber, especialmente em termos de negociação. Porque quando o Atlético precisou de alguém para negociar e o Vitor não tinha ainda a experiência necessária, era o Rodrigo Weber quem estava fazendo. Então acho que tem um baita profissional lá, que é o Rodrigo Weber, que pode trabalhar no departamento de futebol do Atlético, obviamente, indiscutível, mas acho que o Siga até aqui não tem sido bom. Ou o trabalho do Siga até aqui não tem sido bom. Cara, não tem que ficar adorando pílula para coisa que acontece. Quando o Menin vem e fala, mas tudo que é contratação passa pelo Siga. Passa mesmo. Porque olha a diferença. Quando o Siga vai contratar um lateral, Paulo Henrique. Quando o Cuca indica um lateral, Natanael. Eu honestamente não acredito. Não acredito mesmo na capacidade de todos os profissionais que lá estão. Não consigo acreditar. Valu, o que esperar da contratação e do que o o Vitor Hugo pode fazer pelo Atlético? Cara, Você entendeu a contratação? Eu acho que o Cuca... Então, aí é na conta... Do Cuca. Não, Thiago, é porque eu não... É tudo do Cuca, né? Não, então, peraí. Então, não, essa eu não vou medir essa regra. Cuca. Eu vou só abrir um parêntese. Eu não vou falar do Siga agora, eu vou falar do zagueiro. É porque, assim, pra mim, eu vou fazer um exercício injusto se aquilo que der errado eu colocar na conta do Siga e o que dá certo eu coloco na conta de outros. Eu não sei... Mas não é isso. Não sei... Não, tudo bem, Thiago. Só que eu não vou falar do Siga agora. Se o Vitor Hugo der errado, é conta do Cuca também. Ele é o responsável. Tá. O Cuca, vamos lá. Desculpa te interromper, mas só para concluir o raciocínio. Explicar o que eu penso, tá? Tudo bem. O Cuca vem cá, chega agora no Atlético, vai lá. Ele contrata o Natanael. É na conta dele. É na conta dele. O Gabriel Menino não é na conta dele. Se der certo, não é ele. E tá dando certo. Não é o Cuca o responsável. Quem mais que ele, Cuca, contratou? O Rony. É na conta dele. Tá dando certo. Coelho. Ele escolheu. O Coelho. Ele escolheu. Cara, a gente tem que dar a César o que é de César. Não, o Júnior Santos, eu acho que tem participação dele também. O Júnior Santos, mas já estava. O Atlético já estava pensando no Júnior Santos antes do Cuca ser anunciado. Eu lembro que a gente falou aqui na semana do Natal, o Cuca é anunciado, acho que no dia 28 ou 27. O Atlético, a gente tem que olhar algumas coisas e falar assim, peraí, isso aqui é do Cuca, isso aqui é de fulano. Porque quando eu falei aqui na semana passada a questão do Fausto Vera, por exemplo, brincando, isso tem responsabilidade do Milito. Para mim, ele é o grande responsável. Eu ainda sigo achando que ele é o grande responsável. Assim, quando chegam outras contratações, o técnico ele é o grande responsável. Então, mas ele é responsável pelo Lian? Porque o Lian chegou com ele. Então, é que não foi ele o cara indicado. Então, tá vendo? Por exemplo, porque a gente dá um exemplo. O Lian foi o Siga. O Cudê é um bom exemplo. O Cudê indicou o Batalha. Eu não gostava do trabalho do Cudê, mas foi ele que indicou. Eu não posso colocar na mão do Siga isso. Teve um outro cara que ele indicou que foi o Sarabia. O Sarabia é ele que indica. Eu, Thiago, não gosto do trabalho do Cudê, mas eu acho que as duas indicações foram úteis ao Atlético, especialmente na temporada passada. Mas até só uma coisa para deixar claro que a gente viu na palestra do Siga. Ele foi indicado pelo Cudê, mas ele passou por todo o processo de análise do Siga, independente de ser indicado pelo treinador. Né? Eu não confio Agora, no processo de análise do Siga. A única coisa que eu bato também nessa tecla é o seguinte, porque teve jogador que passou pelo processo do Siga, o Siga falou não, e o Atlético contratou. Porque o Rodrigo teve o que foi aprovado pelo Siga e o Cuca barrou. Então assim, é uma situação que ele serve como um parâmetro de análise, mas não é a coisa certa, não é a decisão. Né? O Siga não tem a última palavra, né? Ele te dá um balizador. Você quer, o que você acha do jogador? Me dá aqui, você fala. Aí a análise vai da diretoria, você vai do treinador. Não é uma coisa que você vai falar assim, se o Siga aprovou, vai ser contratado. Te dá um suporte. Aí eu acho, Thiago, que você também está levando muito a ferro e fogo. Porque você está colocando como se o Siga tivesse controle total da situação. E ele não tem. Isso. Porque quando você coloca uma culpa, por exemplo, do Siga trazer o Paulo Henrique, e eu até concordo, mas não foi ele só quem trouxe.
você tem que concordar com o seguinte, que o técnico aceitou, Rodrigo que a diretoria, o diretor aceitou e quem paga lá em cima aceitou. Então foi uma série de situações. Eu não posso exigir, Não é só um e aí, responsável. de verdade, assim, eu realmente acho isso. Assim como vou trazer pro lado do Cruzeiro aqui, para que fique mais claro. Eu não posso exigir que o Pedrinho entenda de futebol. Quem tem que entender de futebol são os caras que ele contratou. Ah, mas se o cara que ele contratou der errado, é responsabilidade dele? É óbvio que é responsabilidade dele. Só que, pô, a partir do momento que contratou o Alexandre Matos, e o Alexandre Matos tem a responsabilidade de contratar, e aí ele tem um scout inteiro no departamento de futebol para buscar esses jogadores, eu não posso exigir e falar assim, não, quem pagou lá em cima tá errado. Não é assim. Não, mas você acha que o Alexandre Matos não teria culpa? Claro que ele teria. Cara, menos do que os scouts. Eu acho que nesse caso específico, se você tem um departamento de scout que está ali olhando, avaliando e que tem a autonomia que o SIGA tem, eles têm muito mais responsabilidade do que Então os tá diretores. fácil ser diretor de Deixa eu futebol. falar Não é isso, tá? Então tá fácil. Só tem um Conclui, departamento de fácil. análise e alguém que leva só o contrato para assinar. Enfim, eu acho que o Vitor Não é Hugo... isso, ele negocia. Eu acho que o Vitor Hugo é um cara para o Cuca não ter nenhum tipo de problema ali na zaga pelo lado esquerdo. Eventualmente, vai depender dele, é claro. Acho que só vai virar titular se o Alonso tiver uma queda física ou técnica, ausências, e se ele melhorar demais nos treinamentos demonstrados pelo Cuca, para o Cuca, né? É um jogador que ele conhece, confia muito, mas eu não vejo ele ameaçando neste momento o Alonso. A gente só tem que lembrar que até junho o Atlético vai ter uma maratona, 12 jogos pelo Brasileiro, 6 jogos de classificação pela Sul-Americana e os jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Só para dar um resumo nesses números que o Valu acabou de falar, em 64 dias o Atlético joga 19 vezes.